Eu sou Jofre Rezende Neto, nascido na cidade de Ribeirão Preto. Sou o pai da Catarina e da Leonora, esposa da Isabela. Médico gastroenterologista, formado há 15 anos. Eu nasci em Ribeirão Preto, na verdade, por acidente. Meu pai e meu avô são da família de goianos, minha mãe também. Meu pai tinha acabado de se casar com a minha mãe e foi fazer residência médica em Ribeirão Preto. Foi quando eu nasci e depois eles foram para Los Angeles. Então eu, com 3 para 4 anos, morei um tempo nos Estados Unidos, fui alfabetizado em inglês. Então voltei para o Brasil sem saber falar português. Bom, minha trajetória profissional é curiosa. Eu sou neto de médico, filho de médico. Me lembro que, e tem o mesmo nome, tanto do meu pai quanto do meu avô. Me lembro que com 6 anos de idade eu pedi para meu avô uma maleta de médico. Ele me levou na loja de brinquedo, eu falei que não servia, que eu queria uma de verdade. E sempre tive contato, os dois são do meio acadêmico, os dois professores. E assim foi despertando desde a infância a vontade de seguir a carreira do pai e do avô. Eu tinha muita facilidade na língua inglesa e me formei aqui no Brasil na escola de inglês com 13 anos. E já comecei a dar aula de inglês. Então, eu trabalho desde os 13 anos de idade. Durante toda a faculdade de medicina, ganhava meu dinheirinho dando aula de inglês. E eu passei no meu vestibular na Uniub, na Universidade de Uberaba, com 18 anos. Fui para lá, fiquei durante 6 anos morando sozinho, longe da casa dos pais. Foi muito importante para o meu crescimento. E depois eu quis me aventurar em terras desconhecidas para ver o potencial do meu crescimento, conhecer algo que eu não conhecia. Foi quando eu fui para a selva amazônica, morando na cidade de Porto Velho um tempo e fazendo um trabalho com tribos indígenas, essas coisas. Então, já com a formação de gastroenterologista, eu atendia a princípio doenças como gastrite, refluxo, e eu comecei a perceber que os pacientes tinham obesidade, queixavam-se de refluxo, eu falava que ele precisava emagrecer. Ele tinha uma doença que eu falava que ele precisava cuidar disso, mas não dava solução. E eu já tinha dado essa solução para mim mesmo. Então, foi quando eu uni dentro da gastroenterologia como que eu posso trabalhar com obesidade. E a tecnologia aliada à minha superação pessoal, aliada à especialidade dos meus pais e avô, eu me encontrei dentro da endoscopia bariátrica. A endoscopia é uma área de atuação da gastroenterologia. Hoje, as novas tecnologias permitem com que nós façamos procedimentos cada vez minimamente invasivos através da boca. Então, esses procedimentos são feitos para perda de peso. Então, foi onde realmente eu me realizei. E no ano de 2000, agora no finalzinho de 2021, eu peguei as chaves do meu imóvel, onde eu vou construir o meu instituto com 38 anos de idade. Na verdade, eu não fui obeso, eu sou obeso porque a obesidade não tem cura. Eu sou um obeso sob controle, mas é só eu vacilar, eu viajo para a Disney, fico um mês sem treinar, comendo direito, é 8 quilos que a gente ganha. Então, o que a gente percebe? Enquanto nós mantivermos um estilo de vida adequado, a doença está sob controle. Quando a gente escapa, a doença grita lá atrás. Então, assim, eu tenho consciência que eu não estou curado. Eu tenho nutricionista, eu tenho educador físico, eu tenho psicólogo. Por quê? Para eu não descontar na comida, eu preciso mudar a minha relação com a alimentação. E isso é para o resto da vida, aquela vontade de comer, aquela coisa, isso nunca passa. Mas a gente consegue aprender a lidar com as próprias emoções. Então, através da terapia cognitivo-comportamental, em que a gente controla o pensamento, a emoção, a gente consegue mudar um pouquinho esse mecanismo de recompensa do paciente, de nós mesmos com a comida. Hoje a obesidade é considerada a pior doença da humanidade, por vários aspectos. Primeiro, porque ela é uma doença silenciosa que consigo vem trazendo outras doenças. Segundo, que a grande maioria das pessoas nem a enxerga como doença. Terceiro, existe um preconceito e uma ideia errônea de que o obeso está assim porque quer, por falta de vontade ou por desleixo. E nós não percebemos esse tipo de abordagem com outras doenças.
Antigamente existia um preconceito com doenças psiquiátricas. Paciente com depressão falava que era só pegar um cabo de inchada, que está curado. Isso acabou. Veio a lei antimanicomial. Hoje em dia é muito comum um paciente, qualquer pessoa, fazer uso de algum estabilizador de humor. As pessoas têm percepção que depressão é uma doença grave que leva ao suicídio. Então eu gostaria de fazer uma alusão. Adianta falar alguma coisa para um paciente que está com depressão? Se anime, a vida é bonita, levante da cama. Não adianta, é uma doença com distúrbio de neurotransmissores, precisa de tratamento. É a mesma coisa que falar que o obeso basta fechar a boca. O fato dele comer e perpetuar a doença não é a causa da doença, mas sim uma causa e consequência, uma relação complexa. Então a obesidade, ela sofre preconceito inclusive de outros profissionais médicos. E aí eu queria falar um pouquinho sobre gordofobia. A gente que lida diretamente com pacientes de obesidade, escutamos sempre: doutor, fui a uma entrevista de emprego, fui olhada com desdém. Doutor, preciso ter uma festa de família, fui convidada para ser madrinha, esse é o maior estresse que eu tenho, não acho vestido. Doutor, eu não passo na catraca. Doutor, não tem balança que me pese. Doutor, eu fico com medo de sentar na mesa do bar e a cadeira quebrar. Então, o mundo, ele faz adaptações para pacientes portadores de necessidades especiais, faz adaptações para pacientes portadores de deficiência visual, deficiência física. Onde é que estão as adaptações para os obesos? Nos países de primeiro mundo, isso acontece o tempo todo. No Brasil, a gente começa a ver num cinema, num teatro, coisas que são mais de elite cultural. Onde é que está o assento de obeso num ônibus? Onde que está uma catraca adaptada para as pessoas obesas passarem? Obesidade hoje é uma pandemia. Mais da metade da população está acima do peso. Eu que trabalho com obesidade, que é uma doença que envolve muito a imagem corporal, eu vejo o quanto a queda da autoestima prejudica a pessoa em qualquer âmbito, seja pessoal, seja familiar, seja amoroso. Então, a imagem corporal, a sua realização através da sua imagem é extremamente importante para você se relacionar bem com outras pessoas e consigo mesmo. Família, para mim, é a base de tudo. É o motivo da minha projeção, é ver a felicidade no olho das minhas filhas, minha base. Amizade é algo que, quando é verdadeiro, nos faz crescer, nos impulsiona, independente do tempo que a gente fica sem se ver. Agora, o que a gente sabe é que os amigos se contam na palma da mão. Eu tenho medo, na verdade, de acontecer algo com os meus filhos. O mundo está muito cruel, esse é meu maior medo. Minhas filhas são pequenas, 3, 5 anos. Daqui a 10 anos eu projeto o Instituto Joffre Rezende, prestando um atendimento de excelência em obesidade, a ONG do Balão Solidário, conseguindo ajudar mais e mais pessoas. Minhas filhas na pré-adolescência, podendo ajudar dentro do Instituto já com obesidade infantil, e toda a família engajada nisso aí. Primeiro é engraçado ver como a gente está velho, né? É só agora que a gente olha para trás e vê que realmente, como diz a Ana Vilela, a vida é trem-bala, parceiro. E eu me vejo aqui olhando daqui a 10 anos e foi bacana ver por tudo que eu já passei, pelos bullying, e hoje estou trabalhando com isso. Realmente foi muito gratificante poder falar para você. Eu adoro cozinhar, eu adoro comer e eu aprendi a ter uma relação boa com a comida. Gosto de feijoada com torresmo, só não como todo dia. Pode comer pizza? Pode demais, só não uma inteira. Então, a comida que eu mais gosto, sem dúvida, é churrasco. Eu gosto de assar, gosto de escolher a carne, gosto do programa. Eu acredito que, antigamente, as biografias, as enciclopédias, isso era algo pouco acessível somente para pessoas de elite, então o conhecimento era muito restrito. Hoje, o conhecimento e a rede social, ela pode ser usada com N finalidades, inclusive com a finalidade de servir ao próximo. Então, produzir um conteúdo de valor, de qualidade, contando a minha história, me abrindo, eu sei que pode inspirar várias pessoas. Se eu tivesse escutado alguém contando essa história, talvez eu teria chegado mais rápido aonde estou. Para nós atingirmos nossos objetivos, nosso maior inimigo somos nós mesmos.
Então, só tem uma pessoa que pode te parar, você mesmo. Então, comece por aqui, trabalhe sua mente, porque em mente forte não habita corpo fraco.